Muito obrigado, senhor presidente, senhores parlamentares. Senhor presidente, nós queremos reiterar a posição do PSDB, da oposição nesta casa, com relação a esse destaque que nós estamos votando e ajudando a todos, não só que estão nesse plenário, mas ao país que nos acompanha, a entender a importância disso. Eu estou nas minhas mãos com o relatório gerencial do BNDES. Aliás, fomos nós que incluímos na legislação a obrigatoriedade, defendemos, inclusive com maior transparência, que o BNDES informe ao Congresso Nacional todas as operações, é óbvio, sem ferir sigilo bancário, mas aqui nós temos dados que demonstram por que nós não podemos permitir que o BNDES continue financiando grandes grupos que se fundem, formando verdadeiros cartéis na economia, e aí, ao invés de alavancar a economia brasileira, penaliza os produtores rurais. Por exemplo, na área de frigoríficos, né? JBS, Friboi, foram comprando tudo que tinha pela frente e vai virando um verdadeiro cartel. Na área da indústria de laticínio também isso ocorreu recentemente, com o BNDES financiando grandes corporações, corporações que muitas das vezes pegam o dinheiro do BNDES a juros subsidiado e são as mesmas corporações que vão lá no mercado comprar títulos do Tesouro, ganham nessa operação de especulação. E aqui o que diz o relatório? De maneira clara, mais de 56% de todo esse dinheiro, que já chega a 400 bilhões de reais, que nos últimos anos nós estamos autorizando o governo tirar do Tesouro, tirar do dinheiro do orçamento que precisava de ir para a saúde, para a segurança pública ou para a pequena empresa, vai para o BNDES e lá está indo parar na mão de grandes empresas como a do senhor Eike Batista. São empréstimos, senhores, de bilhões de reais. É uma empresa pegando 1 bilhão, 2 bilhões de reais. Isto é pequena, é microempresa? Não. A microempresa não fica nem com 10% de todo esse bolo de dinheiro público. Portanto, é por isso que nós temos que aprovar esse destaque, para evitar que este governo que está aí continue financiando as grandes corporações. Por isso que é um governo que está caindo na graça dos poderosos, dos banqueiros, financiando os amigos da corte, os amigos do rei. Mas o trabalhador está ficando penalizado. O pequeno, olha, este mês agora, acaba de sair dados recentes, estamos tendo o pior índice de geração de emprego com carteira assinada dos últimos 15 anos. Cai o último bastião, cai a última referência que tanto dizem, este governo é o governo que defende o trabalhador. Nessa linha de financiar grandes corporações, nessa linha de colocar o dinheiro público para atender o interesse dos ricaços, de fazer os bancos terem os lucros que nunca tiveram na história desse país. É isso que está ocorrendo com esse governo que está aí. Continua com um discurso para o pobre, mas enganando o pobre, enganando o trabalhador. E nós temos aqui o dever de alertar isto, com números. O relatório está aqui, timbre oficial do BNDES. É ele que está nos informando que ele pega o dinheiro do Tesouro e só empresta, ou prioritariamente empresta, para os grandes. O que nós estamos querendo com essa emenda? Que ele empreste para o pequeno, para o micro, para o pequeno produtor rural, para a pequena e microempresa brasileira, prioritariamente. E esses têm ficado no fim da fila lá no BNDES. Por isso essa nossa alerta. Hoje, por exemplo, alertávamos ao ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, que aqui esteve. A área de aviação no Brasil está virando também um pequeno cartel, com 2 empresas praticamente já comandando. E aí a passagem aérea põe 1 ou 2 na promoção e o resto dispara o preço. Você compra num dia, no outro dia você vai para o mesmo lugar, é o dobro do preço. Uma exploração danada. Os próprios aeroportos aí, até a alimentação do cidadão lá dentro é uma roubalheira, um cartel. E o governo não toma conhecimento disso, então nós temos o dever de alertar. Mostramos lá no debate com o ministro a importância de termos uma aviação que alcance a todos, termos uma aviação regionalizada, como o governo de Minas se esforçou, estruturando aeroportos, e agora temos que levar isso para todo o Brasil. Nos atendeu adequadamente, ministro preparado, estará nos recebendo a semana que vem para discutirmos investimentos no aeroporto
de Divinópolis, em outras cidades do interior de Minas, mas é isto que nós queremos. Nós não fazemos oposição ao país. Mesmo quando trazemos ao governo as sugestões, é para o bem do país, fazemos oposição a este governo que aí está. O Brasil tem jeito. O Brasil é um país com toda a potencialidade. O Brasil está sendo sacrificado por um governo que herdou um plano real. Esse sim, o plano real tirou milhões e milhões de brasileiros da miséria, porque controlou a inflação, que agora esse governo começa a perder o controle sobre ela. Este Brasil que todos nós queremos não pode ser um Brasil a serviço de uns poucos. Por isso, eu reitero, o Brasil sim tem jeito. Este governo que aí está é que não tem. Eu represento aqui, não é? Sou líder da minoria, mas já tenho absoluta convicção, represento a maioria que quer mudar, e está na hora de mudar esse Brasil, mudar a maneira de gerir o BNDES, priorizar o BNDES para pequena e para microempresa, e não para as grandes corporações como